Vem comigo, estamos no ar, Boletim 23, aqui do canal Esporte Total, momentos emocionantes sobre automobilismo, sobre Fórmula 1 principalmente, pra você. Assuntos do dia de hoje, tem muita coisa legal, vem comigo. Ferrari lança Hypercar 2023 em Fiorano. Vamos falar da regra da Fórmula 1 que faz voltar ao grid original em caso de bandeira vermelha no início da prova, como aconteceu lá em Silverstone. Hamilton fala sobre trauma de Abu Dhabi. FIA exclui impressionantes 43 voltas no GP da Áustria. Verstappen, Leclerc e Hamilton quase foram punidos após violação do GP da Áustria. Existe divisão dentro da Ferrari? Alguns funcionários da Ferrari se recusaram a comparecer ao pódio de Silverstone. Binotto faz uma pergunta aos críticos. Joe fala sobre seu terrível acidente em Silverstone. Caro senhor presidente da FIA, pilotos querem ação após mega acidente com Joe. Fórmula 1 ataca manifestantes climáticos após protesto em Silverstone. Verstappen mostra com um grande sorriso a parte da AlphaTauri que arruinou sua corrida também lá na Inglaterra. Red Bull contrata psicólogo para ajudar criança problemática Tsunoda. Após Silverstone, Leclerc fala sobre a sequência sem vitórias e revela o que o chefe da equipe Binotto disse a ele depois do GP inglês. Também tudo sobre o GP da Áustria recém-realizado, do P1 à corrida principal. E a classificação da Fórmula 1 também após o GP da Áustria. Deu para perceber, né? Temos aqui em um único boletim reunindo informações importantes tanto do GP de Silverstone quanto o GP da Áustria. Os dois foram transmitidos aqui no nosso canal e as informações estão chegando para você a partir de agora. Então vem comigo. Lembrando, gosta do nosso conteúdo? Então se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Também acesse nosso site, é o informatudo.com.br. Lembrar também dos nossos apoiadores aqui na internet, o grupo lá do Facebook, F1 Brasil Racers, participe. Perdeu o Boletim 22, nosso boletim anterior? Vou deixar o link no card ou na descrição para você, muita informação interessante por lá. Começar aqui o boletim falando do Leclerc e da Ferrari, muita coisa interessante sobre a corrida de Silverstone. E o piloto da Ferrari liderava o Grande Prêmio da Grã-Bretanha com menos de um quarto da corrida, mas acabou caindo para o quarto lugar na bandeirada, já que não foi parado para colocar pneus novos sob o safety car. Após a corrida, Leclerc claramente estava desapontado e frustrado, e foi visto conversando com o chefe da Ferrari, o Mattia Binotto, que foi visto acenando com o dedo para seu jovem piloto, mas Leclerc diz que seu chefe não o estava repreendendo, olha só, abre aspas, ele estava com raiva de mim porque eu estava muito para baixo, e então ele estava tentando me animar. E todo mundo estava se perguntando por que ele estava colocando o dedo assim, mas acho que ele estava apenas frustrado por me ver tão deprimido depois de tanto tempo em uma grande corrida, disse ele. E ainda, por outro lado, é obviamente compreensível, ele entendeu minha decepção, liderando a corrida e terminando em quarto. Só temos que garantir que esse tipo de coisa não aconteça muito em uma temporada. E para mim, é mais o acúmulo nas últimas 5 corridas que é difícil de suportar, porque os problemas de confiabilidade e os diferentes problemas que enfrentamos, que tive nas últimas corridas, significa que nem subi ao pódio nas últimas 5 corridas. Então isso não é fácil, disse o piloto Charles Leclerc. Mas o monegasco diz que não perdeu a motivação e está convencido de que ainda pode vencer o campeonato este ano, e diz que a equipe está trabalhando duro para aprimorar suas estratégias. Ele falou: estou tão motivado quanto antes, venho para esse fim de semana com plena confiança de que podemos ter um grande fim de semana, e olhando a longo prazo, ainda acredito tanto como acreditei que podemos ganhar campeonatos. Sinto o apoio da equipe, não foi o nosso caminho nas últimas corridas, mas novamente acho que internamente estamos trabalhando duro como sempre. Dar os detalhes do lado de fora é difícil e não quero entrar nisso, mas definitivamente estamos fazendo absolutamente tudo para melhorar a nossa situação. Mas o Leclerc não queria saber se a Ferrari deveria sacrificar as ambições de título do companheiro, o Carlos Sainz, e jogar todo o seu peso atrás dele na luta contra a Red Bull e também Max Verstappen. Ele encerrou falando: não é minha escolha a fazer, e é mais uma questão para o chefe da equipe, o Mattia Binotto, disse ele. E sobre a questão do Binotto, ele também respondeu aos críticos, olha só.
A Ferrari que foi novamente acusada por especialistas e fãs de estragar a estratégia do Leclerc no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. E não foi a primeira vez que tais comentários foram direcionados à escuderia. E isso pode custar o título tão esperado de muitos da Ferrari. E o piloto monegasco, que alinhou no grid 49 pontos atrás do Verstappen, estava liderando a corrida quando houve um safety car pela Alpine de Esteban Ocon. Enquanto os pilotos atrás dele, incluindo o seu companheiro de equipe Carlos Sainz, trocaram pneus macios novinho em folha, a Ferrari deixou o Leclerc de fora, com pneus duros de 16 voltas. Então imagina só a diferença, né? Macios para a maioria e o Leclerc lá no meio do primeiro pelotão, né, com os pneus duros e já com 16 voltas. E ele nem terminou no pódio, P4, enquanto Sainz levou sua primeira vitória na Fórmula 1, com Binotto criticado na imprensa estrangeira por deixar a bola cair. Solicitado a responder então aos críticos, o italiano disse à ESPN: "O que eles teriam feito de diferente? Acho que a decisão que tomamos foi a certa todas as vezes. Se tivéssemos parado no safety car, talvez seja o único que estamos questionando, eu acho. Se o tivéssemos parado, talvez os outros tivessem ficado de fora e ele teria ficado em quarto lugar com os pneus macios. Por outro lado, ele teria conseguido recuperar a posição? Não tenho certeza. Acho que, obviamente, em retrospectiva, é fácil dizer que poderíamos ter feito algo diferente. Mais uma vez, temos um safety car no momento errado, quando liderávamos a corrida confortavelmente." Uma certa razão ele até tem no que ele diz. Claro que analisando agora depois da corrida, não temos a menor dúvida de que se tivessem o chamado, teria beneficiado o Leclerc. Mas lembrando, né, a equipe tem sempre fração de segundos para decidir o que fazer, né? E o Binotto então está firme na sua posição e da forma que tudo foi feito. E o Leclerc falou de sua recepção por ter sido deixado de fora na pista, dizendo que foi dito para ficar de fora pelo estrategista da Ferrari. Ele acrescentou dizendo: "Para mim não foi a decisão certa, mas é assim." E Binotto explicou a tomada de decisão da Ferrari. Ele disse: "Olha só, o que aconteceu foi que nossos dois carros estavam muito próximos para parar os dois, então tivemos que tomar uma decisão sobre qual parar. Fomos o único com dois carros lutando pelas boas posições, ou outras equipes tinham um carro, e certamente as decisões são muito mais fáceis. No nosso caso, tínhamos os dois carros e não havia espaço suficiente para parar os dois, né? Porque o segundo teria perdido tempo no pit stop e recuado. Então, por que, ao decidir parar paramos Carlos? Porque Charles tinha a posição de pista e estava liderando, então ele teria permanecido líder da corrida. Como os pneus dele eram melhores do que os do Carlos, do que ele tinha antes do período safety car, acho que 6 ou 7 voltas a menos que os que Carlos tinha em melhor forma. E Carlos parando e ainda sendo o segundo, ele teria parado os outros pelo menos nas primeiras curvas, quando sabíamos que começar nos duros seria mais difícil. Então, foi por isso que decidimos, e então esperávamos mais degradação dos pneus macios para dar a Charles talvez 3 ou 4 voltas difíceis inicialmente, mas recuperando mais tarde. Mas os macios não se degradaram como esperávamos. Fecha aspas, então. Tá bom, né? Tá bom então, Binotto. Tá aí a explicação dele. Certamente a maioria dos ferraristas não vai se sentir, isso eu acho, né? Não vai se sentir feliz, né? Satisfeito com tudo isso que ele disse, mas é a explicação, pelo menos disse alguma coisa, né? A pior coisa é tomar esse tipo de decisão e ficar no silêncio e não responder nada, né? Pelo menos ele veio a público e trouxe estas informações, daí você tira as conclusões. Deixa nos comentários aí o que você acha do que tem feito a Ferrari com relação ao Leclerc. Eu acho que os comentários serão unânimes, né? Mas enfim, opinião cada um tem a sua, né? E sobre a divisão na Ferrari, olha só, Charles Leclerc negou veementemente os relatos da mídia italiana nesta semana de que a derrota do Monegasco no GP da Grã-Bretanha, após as escolhas estratégicas da Ferrari no fim de semana lá de Silverstone, semeou divisão então na escuderia. Leclerc estava claramente insatisfeito com o resultado da corrida em Silverstone, onde um safety car então atrasado
e uma estratégia equivocada o levaram de primeiro para quarto nas últimas 10 voltas da corrida. E é isso mesmo, estamos falando aqui, estratégia equivocada. O resultado decepcionante para Leclerc culminou um evento em que o último também teve a oportunidade negada pelo pit wall da Ferrari de ultrapassar, né, o futuro vencedor da corrida, então, o Carlos Sainz, embora ele fosse mais rápido naquele momento que o espanhol. No fim do vídeo eu vou trazer a classificação do campeonato, para você aqui no nosso vídeo, tá bom? Lá no final. E por falar em final, no fim do dia, as chamadas de estratégia e um bate-papo após corrida, ou pós-corrida, né, no parque fechado entre Leclerc e o chefe da escuderia, o Mattia Binotto, levaram muitos a acreditar que o primeiro está ficando cada vez mais frustrado com a gestão da corrida, a decorrida da sua equipe, que deixou então Leclerc 2 vezes perdendo uma vitória que seria muito importante para o campeonato, sem dúvida, né? E depois de Silverstone, a mídia italiana interpretou a situação como tal e sugeriu que a divisão se instalasse na casa de Maranello, ou que esteja lá instalada. Mas Leclerc negou veementemente a fofoca, olha só. Ele disse: isso é realmente falso. Eu gostaria de não ter que entrar nisso, porque esta é exatamente a pergunta que tenho em todos os lugares. Ele disse isso já durante a sua participação no GP da Áustria. Existe uma decepção após a última corrida porque terminamos em primeiro e quarto? Sim, houve. Ficamos muito, muito felizes por Carlos ter vencido sua primeira corrida? Sim, estamos honestamente bastante felizes. Mas obviamente, antes do safety car, você é o primeiro e o segundo e termina a corrida em primeiro e quarto. Portanto, há algum tipo de decepção também. Mas não há nenhum tipo de divisão dentro da equipe, com certeza, disse ele, olha só. E Leclerc sugeriu que a Ferrari tirou algumas lições de sua corrida em Silverstone, que já produziram mudanças nos processos de comunicação da equipe. Ele falou: para mim, pessoalmente, acho que não há nada que eu pudesse ter feito de maneira diferente. Como equipe, acho que já mudamos algumas coisas, apenas na forma de comunicação ao longo da corrida, para estarmos prontos naquele momento em particular. Uma vez que um safety car sai, então você precisa tomar uma decisão, e se você não estiver pronto para isso, então é complicado. Então sim, como equipe, nós mudamos algumas coisas. Não vou entrar muito em detalhes, disse ele. Pois é, você acompanhou aqui então as palavras do Leclerc, porém vamos apimentar um pouquinho mais a mistura, pois agora surgiu então um relatório de que uma seção da garagem da Ferrari inicialmente se recusou a comparecer à cerimônia do pódio e à sessão de fotos seguinte, olha só. Porque uma coisa é certa, né? O piloto nas declarações acaba sendo comedido, ele mede as palavras, muitas vezes é também orientado pela própria equipe, né? Não sabemos se todo esse teor aí dito por Leclerc é mesmo verdadeiro, né? E os fatos vão aparecendo e nós vamos destrinchando por aqui. E de acordo então com o ex-assessor de imprensa da Ferrari, o Alberto Antonini, uma fonte disse a ele que a equipe inicialmente não queria comemorar a vitória da corrida. Abre aspas, disseram-me e confio na fonte, um episódio feio que ocorreu logo após a corrida de Silverstone. Palavras do Antonini no site formulapassion.it, site italiano. E ele seguiu: parte da equipe Ferrari supostamente se recusou, pelo menos inicialmente, a participar da cerimônia de pódio e também da foto. Se for verdade como termo, isso não é um bom sinal. Um pouco de rivalidade saudável dentro da garagem é bom. É bom para cada mecânico e cada técnico torcer pelo seu piloto, mas o interesse comum deve ser o objetivo de vencer, disse ele, em tom de temer mesmo, né, que isso esteja acontecendo. E como você já ouviu aqui, o Monegasco tentou minimizar aquela conversa após corrida com o chefe Binotto, dizendo que ele só queria animá-lo, mas Jason Button, piloto de Fórmula 1, que virou especialista, não acreditou nas palavras, olha só. Lembrando, né, que o Binotto apontou o dedo pro Leclerc, né, como alguém repreendendo, né. E o Button falou então: sempre animar meus amigos com um bom aceno de dedo? Brincou o Button na Sky Sports F1. Abre aspas, é uma corrida difícil para ele. Ele quebrou a asa na primeira volta da corrida, na curva 4 com o Checo, mas ainda tinha um bom ritmo.
ele estava empurrando seu companheiro de equipe e no final eles o trocaram, deram a liderança, mas o pit stop ruim chamou no final com safety car. Aconteceu de novo, acontece a mesma coisa em Mônaco, então é complicado. Não sei de quem foi a decisão, mas obviamente isso lhe custou a vitória, fecha aspas. Como eu disse antes, né? Dá para entender um pouco as palavras do Binotto, mas também temos que entender que tudo é feito muito rapidamente, a tomada de decisões, e aí alguns são melhores que os outros, né? Nem todos os estrategistas são tão bons. E agora, analisando depois da corrida, fica fácil trazer essa análise, como fez então o Button aqui, foi errada, com toda certeza, tirou a vitória do Leclerc, mas quem sabe eles queriam dar a primeira vitória pro Sainz também? Nunca se sabe, né? Enfim, trocando de assunto, chega de Ferrari, falar aqui da AlphaTauri. E o Helmut Marko diz que a Red Bull contratou um psicólogo para ajudar a AlphaTauri em seus esforços para controlar o temperamento impetuoso de Yuki Tsunoda. E confesso que eu não sei dizer se todos os pilotos têm um psicólogo à disposição, mas o que eu sei e tenho certeza, na categoria MotoGP, que nós cobrimos também aqui no canal, o piloto Fábio Quartararo foi campeão ano passado graças ao auxílio psicológico, porque no ano anterior ele teve problemas que fizeram ele perder um título pela própria cabeça, né? Então o psicólogo sim, ele funciona, e eu me arrisco a dizer, como eu falei, não sei dizer se todos eles têm uma à disposição. No caso aqui então seria uma troca de psicólogo, ou daqui a pouco um trabalho mais efusivo aí pra cima do Tsunoda, porque eu não acredito que esses pilotos de alto nível não tenham psicólogos sempre à disposição, ou possam escolher se vão ter psicólogos, né, ou não. E no caso então da criança problemática, entre aspas, o Tsunoda, para controlar o seu temperamento impetuoso, foi então contratado, talvez mais um, ou contratado então o psicólogo dele. O japonês, que tem 22 anos de idade e que está atualmente em seu segundo ano de Fórmula 1 com a equipe de Faenza, foi anunciado como um talento excepcional pela Red Bull quando foi promovido ao grande momento no ano passado. Mas o aprendizado de Tsunoda na Fórmula 1 tem sido difícil para a equipe e o piloto, com flashes de brilhantismo compensados por muitos erros e quedas. O último dos quais que foi aquele caro confronto no fim de semana da corrida de Silverstone com o companheiro da equipe da AlphaTauri, o Pierre Gasly. E embora os contratempos sejam uma parte inevitável do desenvolvimento de um piloto de Fórmula 1, as ações de Tsunoda frequentemente exalam um temperamento ardente que ele lutou para dominar. E na Fórmula 1 tudo tem limite. Eles tentam passar os limites, né? No caso dos tempos, mas no caso de temperamento, no caso de acidentes, certamente tudo tem limite, e o Tsunoda daqui a pouco tá chegando perto desse limite, né? E Marko disse em entrevista a Servus TV, olha só, organizamos uma espécie de psicólogo para trabalhar com ele, porque ele continuou a desabafar pelas esquinas e então isso impacta no desempenho dele. Marko observou que as explosões de rádio de Tsunoda contrastaram com o comportamento relativamente contido do Max Verstappen, que geralmente consegue manter suas emoções sob controle. Ele disse, abre aspas, devemos manter nossas emoções sob controle, graças a Deus Max está calmo, nosso filho problemático a esse respeito, não apenas a esse respeito é o Tsunoda, ele explode no rádio, você não acredita, tá aí as palavras então do Helmut Marko. Trocando o assunto, falar do Lewis Hamilton e essa declaração que é meio óbvia, mas faltou ele falar, né, agora ele disse. O Hamilton e o seu rival Max Verstappen, que chegaram a Abu Dhabi no ano passado, na última corrida do ano, empatados em pontos e em uma situação onde o vencedor leva tudo. Hamilton seria o vencedor, confortavelmente à frente da Red Bull, até que o diretor de corridas da FIA, o Michael Masi, fez uma chamada controversa sobre um safety car tardio para permitir então que apenas os carros em volta entre Hamilton e Verstappen deslambassem. Com pneus muito mais novos, Verstappen fez um passe na última volta da temporada para cima de Hamilton para conquistar a vitória e o título mundial. Isso aí você já sabe, né? Você acompanhou e que emoção foi aquilo, que emocionante foi aquilo. Claro, quem era torcedor do Hamilton não ficou muito feliz, né? Mas nós costumamos aqui no canal ser bem neutros, né? E para quem foi neutro naquele momento,
emoção não dá pra negar que teve de sobra. Que coisa linda, independente se foi correto, se não foi. Não vamos entrar nessa seara, né? E tal foi a queda que por semanas a Fórmula 1 não sabia se Hamilton voltaria ao grid para o início do campeonato deste ano. Ele finalmente decidiu continuar. O britânico disse que, embora Abu Dhabi sempre seja um evento traumático na sua vida, ele ainda ama a Fórmula 1. Olha só o que ele disse. Para quem talvez caiu de paraquedas aqui, não acompanhou aquilo, o título era do Hamilton, já estava no colo dele, ele perdeu de uma forma que qualquer um vai lembrar pro resto da vida, né? Então, certamente, o trauma fica com ele. Hamilton falou em entrevista ao canal Channel 4, canal 4. Isso sempre estará comigo. Acho que é quando alguém experimenta esse trauma, porque pode ser uma experiência traumática quando você perde algo pelo qual trabalhou duro, seja o que for. Então acho que isso sempre fará parte de mim, mas gostaria de pensar que ganhei força com isso, eu diria. Não é algo que eu estou olhando para trás e pensando, para ser honesto. Estou apenas ansioso. O que sou grato ainda é o amor que tenho pelo meu trabalho, pelo esporte e o apoio que tenho dentro do esporte. Mas também vendo a mudança que está lentamente começando a acontecer, disse ele. E realmente deve ter sido difícil para aceitar, né? Como eu falei, o título já era dele, né? O sonho de Hamilton em conquistar o 8º título nessa temporada talvez já tenha acabado. O W13 da Mercedes ainda não venceu um GP sequer. O carro que até o GP da Grã-Bretanha sofria com graves problemas está lamentavelmente fora do ritmo do RB18 e de sua contraparte, a Ferrari. Estamos gravando este vídeo na véspera da prova da Áustria, mas certamente eu não vou mentir aqui nesse áudio, porque dificilmente a Mercedes poderá vencer a prova, né? Bom, o melhor resultado de Hamilton até agora foi 3P3. O britânico chegou a dizer que seu pódio no GP do Canadá parecia uma vitória de corrida, como tem sido as lutas da Mercedes. Estava tão acostumado com as vitórias do Hamilton que quando começou o campeonato 2022, quando ele fez um P10, ele teve que perguntar para a equipe, né? Gente, isso aí dá ponto? É algo que é realmente incrível, né? Bom, embora possa parecer estranho para os novos fãs não ver Hamilton vencendo GPs, o piloto de 37 anos de idade lembra as pessoas que ele nem sempre foi o piloto dominante. Ele disse para encerrar: "Pra mim não parece assim, porque minha vida nem sempre foi assim em 7 anos, você viu. Nem sempre foi assim. Claro que tive muito sucesso ao longo da minha carreira, mas você apenas muda, prioriza de maneira diferente, muda suas expectativas, ajusta e se aprofunda. É isso que estamos fazendo como equipe. Estamos, amontoados e estamos trabalhando, e na verdade é apenas diferente. Tem gente no meu time que só conheceu o sucesso ganhando campeonatos, porque era jovem. Mas tem gente que está no time há mais de 20 anos, que passou por lutas e sabe, meio que revisitando em parte. Obviamente não é tão ruim quanto talvez tenha sido há muitos anos, mas este é realmente um período de tempo muito interessante, onde estamos nos unindo com força em outras áreas que talvez quando você está ganhando como nós, você se diverte. Focar em melhorar como o trabalho em equipe, por exemplo, palavras então do Lewis. Falar do Joe e o seu acidente. Que acidente foi aquele, né? Que loucura esse acidente, você voar sobre a barreira de pneus e parar ali no meio, entre a grade e os pneus. Foi algo realmente fantástico, para não dizer terrível. E o piloto chinês se envolveu nesse acidente estranho no início, batendo nas rodas de Pierre Gasly e colidindo com George Russell de tal forma que o virou de cabeça para baixo e correu então em direção à barreira de pneus lá no GP de Silverstone. Mas em vez de atingi-los, a trajetória de seu carro então o jogou por cima da parede de pneus e na cerca atrás da pista, deixando-o preso no carro. Ele rapidamente relatou à sua equipe que estava bem e contou a história de como a ação se desenrolou do seu ponto de vista enquanto ele estava preso entre a cerca e a barreira de pneus. Abre aspas. Ele, um marechal, obviamente, estava conversando comigo. Palavras do Joe ao site motorsport.com. Ele estava se certificando de que eu estava consciente e que tudo estava bem, lembrando o que aconteceu. Então me lembrei de tudo e me senti bem. Palavras do Joe. E ele segue: eu tive que me esquivar um pouco, então pelo menos para ter minha perna, meus pés já meio que para fora, em cima do assento, e eles conseguiram me tirar. Eu não percebi que estava entre as barreiras, eu estava pensando que estava ao lado das barreiras, mas na verdade eu estava entre a barreira e a cerca, a qual não sei como sobrevivi.
Mas então, olhando para trás, obviamente vi que o ralo me salvou, fecha aspas. E também o impacto, né, porque ele não chegou a bater nos pneus, ele voou por cima, então ele bateu na cerca. Ele não chegou a ter, então, o benefício do... que é a função justamente da barreira de pneus, que é absorver o impacto. Por sorte ele já estava mais devagar ali, ele acabou batendo também na cerca e não no muro, né? Fosse um muro, podia ser tudo diferente também, enfim. Então tá aí o relato do Joe. O piloto da Alfa Romeo admitiu que está satisfeito por ter outra corrida para se envolver tão rapidamente após o acidente, não deixando tempo para se debruçar sobre o que aconteceu com ele. E ele foi saudado por seus colegas pilotos durante suas rodadas de mídia na quinta-feira, verificando o seu bem-estar. Joe confirmou que passou nos exames médicos necessários para poder correr novamente no fim de semana. E embora alguns possam ter ficado traumatizados após esse incidente na pista, ele estava pronto para começar depois de um dia ou mais de descanso e relaxamento. Ele encerrou dizendo: já no domingo assisti a corrida novamente. Eu não me senti mal assistindo, eu tive essa sensação, então sinto que consegui digerir um pouco sozinho, então fiquei feliz por ter apenas um dia de folga e voltar para verificar minha condição física no dia seguinte, na terça-feira em casa. Para mim não era uma preocupação, obviamente há momentos em que você faz algo e precisa de um pouco de ajuda mental, mas desta vez eu não sinto que seja necessário. Palavras do chinês. Enquanto você vai ouvindo, eu vou deixando as fotos para você, né? Incrível, realmente. Você vê essa foto lá, o carro virado, e você vê a cabeça do piloto lá, o capacete, né? Claro que isso aí acontece tudo em fração de segundos para ele, mas agora você vê a foto parada ali, fica imaginando o piloto de cabeça para baixo, o carro raspando no solo, o fogo ali, as faíscas, né? Algo realmente incrível. E o acidente do Joe, já citado, foi incrível e felizmente seu carro não pegou fogo, tem isso também, né? No processo, no entanto, o roll-up do carro Alfa Romeo também foi quebrado. Esse roll-up que é o Santo Antônio, né? Esta é uma das partes mais fortes de um carro de Fórmula 1, que tem que passar nos testes de colisão mais difíceis. Está alojado na caixa de ar, acima da cabeça dos pilotos, e deve proteger um piloto no raro caso do seu carro acabar de cabeça para baixo. Então Joe não estava protegido por, em outras palavras, o Santo Antônio, mas felizmente para ele ainda havia o halo, né? O mesmo halo que foi muito criticado por muitos quando foi inserido na Fórmula 1, você lembra, né? Principalmente pela estética, mas hoje tenho certeza absoluta que todos entendem a sua importância, afinal ele já salvou muitas vidas. O Alex Wurz, ex-piloto da Fórmula 1 e presidente do sindicato dos pilotos da GPDA, enviou um e-mail à FIA na terça-feira. Abre aspas, o e-mail diz: verifique sua caixa de entrada, senhor presidente da FIA. Ou melhor, isso ele escreveu no Twitter, né? Aí ele seguiu: a última vez que um roll-up falhou na Fórmula 1 foi em 1999 com o Pedro Paulo Diniz, né? Isso levou a testes de colisão mais rigorosos, exigidos pela GPDA, e foram rapidamente implementados pela FIA. Senhor presidente, verifique sua caixa de entrada, porque temos mais trabalho a ser feito. Fecha aspas, foi a postagem do Twitter, que eu vou deixar aqui para você. E a própria FIA também terá lançado uma investigação interna sobre o acidente, como sempre faz. E é claro que mais segurança é sempre melhor para se testes mais pesados forem realmente realizados. Isso pode então significar que os carros de Fórmula 1 se tornarão mais pesados novamente para atender esses testes. E os pilotos não ficarão encantados com esse fato em si. E o Martin Brundle aponta em sua coluna para Sky Sports o seguinte, abre aspas: foi alarmante ver, mas essa peça ou essas peças não podem ser infinitamente fortes, caso contrário os carros ficarão muito pesados. Eles já são muito pesados esse ano, né? Se assim for, outras peças e medidas de segurança precisam ir também. Nós realmente temos que perder peso para conseguirmos carros novos em 2026. Palavras dele. Já falamos inclusive aqui no canal, em um boletim anterior, o Adrian Newey, né, o mago da engenharia, falando que os carros, não só os da Fórmula 1, mas de rua também, estão caminhando para ficar mais pesados e não o contrário, né? A eficiência energética deveria caminhar para o lado contrário, e não é o que está acontecendo. Bom, então é isso, um acidente muito trágico, e acidentes vêm para melhorias, com certeza, né? Acima de tudo, precisa melhorar para que não aconteça mais, ou que seja cada vez melhor. O piloto foi salvo, mas nesse caso podia sim ter acontecido um óbito. Que bom que isso não aconteceu.
Dando sequência, falar de um outro ponto polêmico e bem interessante. Na nossa transmissão da corrida, inclusive nós comentamos isso. Logo após a largada, né, quando o Verstappen assumiu a primeira posição, a corrida foi interrompida por causa do acidente do Zhou e o Verstappen teve que, na relargada, voltar para sua posição original. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa questão controversa. No início então do Grande Prêmio de Silverstone, o Max Verstappen disparou como um foguete, né? Com seus pneus macios, ele logo passou o Sainz e foi para P1. Atrás deles, no entanto, as coisas deram completamente errado e o Alexander Albon e especialmente o Zhou bateram com muita força, como já falamos, né? O resultado muito rapidamente trouxe bandeira vermelha para a pista e a corrida foi interrompida. Apesar do fato de Verstappen ter assumido a liderança, imediatamente o próximo reinício não foi autorizado a partir destas modificações, né? Teve que voltar ao grid original. Isso levantou então as sobrancelhas da Red Bull. Eu também não concordei muito com isso, mas falei na transmissão, né? A regra tem que ser seguida e realmente a regra foi seguida. Só que às vezes a regra pode ser modificada também, né? Sobre isso vamos falar aqui na sequência. Abre aspas, nós realmente tínhamos algumas dúvidas sobre isso. Por outro lado, a derrota de Max Verstappen foi a vitória do Sérgio Pérez, que apenas teve um mau começo e caiu para trás, mas foi autorizado a retornar à sua quarta posição original desde o início, o reinício, né? Palavras do chefe da Red Bull, o Christian Horner. E aqui o que vale são as regras, né? Como eu falei, então elas devem ser seguidas. Vamos trazer essa regra na sequência. Para poder então responder a pergunta de por que Verstappen teve que recomeçar em P2, vamos analisar a lei da Fórmula 1. Se consultarmos o regulamento desportivo, vemos que ao abrirmos o artigo número 57, denominado suspensão de uma corrida ou corrida sprint, lá fala o seguinte, abre aspas, se os pilotos ou oficiais estiverem em perigo devido à presença de carros na pista e for decidido que as condições não permitem corridas seguras na pista, mesmo atrás do carro de segurança, uma corrida sprint ou corrida será encerrada. Se isso acontecer, o diretor de corrida garantirá que a bandeira vermelha seja acenada e nenhuma ultrapassagem será permitida. Em todos os casos, a ordem dos carros é então determinada com base no último ponto de medição possível, no qual foi possível determinar a posição de todos os carros, fecha aspas. Tá aí a regra então, a última medição possível. O Horner explica que o último ponto de medição na situação de bandeira vermelha em Silverstone também foi o primeiro ponto de medição, a posição original do grid, na largada original, pois nem todos os pilotos já haviam passado a segunda linha do safety car. Tem essa questão, né? Às vezes o da frente já passou, mas lá atrás não, né? E Helmut Marko realmente não concordou com isso, em entrevista a Servus TV. No entanto, a equipe do Max Verstappen e do Sérgio Pérez optou por não soar o alarme durante o período entre as duas partidas, porque depois de todos os eventos não era o momento certo para isso, né? Ele falou, o fato de Verstappen não ter sido autorizado a reiniciar do P1 certamente foi motivo de discussão, mas em todo o ritmo agitado e por causa do acidente grande com o Zhou, optamos por não entrar nessa discussão naquele momento. Palavras do Horner. E quando ele continua no mesmo assunto e ressalta que também existem mini setores na Fórmula 1, o britânico diz que é de fato uma regra que precisa ser examinada. Abre aspas, eu definitivamente acho que isso é algo para se olhar na Fórmula 1 no futuro. Palavras do chefe da Red Bull. Regra muito interessante e se está escrita, como já falamos, precisa ser cumprida. Porém seria interessante conseguir antecipar esse segundo ponto de medição, né, e todos os outros também. Porque se os gaps durante a corrida são ajustados quase que instantaneamente, por que será que esse ponto de medição não pode ser assim também, né? Nos parece um pouco injusto ter que voltar o grid original, já que o piloto se esforçou e conseguiu esse desempenho na corrida. Opinião, cada um tem a sua, a nossa aqui do canal é essa, né? Deveria ter uma antecipação, porque se você conseguiu largar e melhorar sua posição, não só para P1, qualquer posição durante o grid, deveria ter uma maneira então de poder antecipar esse ponto de medição, porque consideramos injusto ter que voltar ao grid que era original. Mas repetindo, né, se está escrito, a regra tem que ser cumprida, isso é fato. Não cumprir regra aí vira uma bagunça, né? Agora, nada impede de uma regra ser modificada, alterada, para tentar mudar isso aí, né? Talvez os carros que já passaram, né? Enfim, muita coisa pode ser feita.
Qual é a sua opinião? Deixe sua opinião sobre isso aqui nos comentários. E por falar em Verstappen, no início do Grande Prêmio da Inglaterra, as coisas deram errado para ele, né? O piloto da Red Bull estava na liderança e parecia o principal favorito para a vitória, mas depois se deparou com um pedaço de escombros em seu caminho. Fazia parte da AlphaTauri do Yuki Tsunoda, o ironicamente piloto de treinamento da Red Bull, que falamos anteriormente sobre o novo psicólogo que ele vai ter e do seu contato com seu companheiro de equipe, o Pierre Gasly. Uma placa final da asa traseira do AT03 veio no caminho de Verstappen, que passou por cima dela, e a peça ficou presa embaixo do piso, fazendo com que ele perdesse 20% de downforce. É azar, né? Após a corrida, Verstappen teve o pedaço em suas mãos durante o debriefing da Red Bull. Ele sorriu para a câmera com o item de Tsunoda, e nesse momento já podia rir também, né? Bom, na verdade, mais que isso ele não poderia fazer. Tá aí a foto para você, a foto que foi publicada. Olha o tamanho dessa peça, como é que pode isso aí ficar preso embaixo de um carro? São coisas que realmente... Eu já vi muita pecinha pequena ficar presa, tapar a entrada de ar, enfim, e aí perder o carro rendimento. Mas uma peça tão grande como essa, ficar preso... Não adianta, foi o destino, né? O destino, talvez até para a emoção da Fórmula 1, para que o Verstappen não abrisse mais na temporada. Enfim. Seguindo, falar de outro assunto que foi interessante e não foi mostrado na TV. Aqueles manifestantes. Aqui nós falamos de tudo, aqui não tem papas na língua. Falar dos manifestantes climáticos que protestaram lá no GP. Na volta de abertura do GP da Grã-Bretanha, logo após o violento acidente do Joe, alguns dos presentes foram para o circuito de Silverstone. Eles eram ativistas climáticos da Just Stop Oil, que em português seria Basta, Pare com o Óleo. Se referindo, obviamente, ao combustível fóssil, né? Uma coalizão que luta, então, contra esses combustíveis. Embora a ação tenha sido tomada rapidamente e uma bandeira vermelha tenha sido acenada após o acidente do Joe, isso criou uma situação de risco de vida. A Fórmula 1, portanto, se opõe fortemente a tais ações. O CEO Stefano Domenicali diz que não está satisfeito com o protesto. Ele falou: todo mundo tem o direito de se manifestar contra certas situações, mas ninguém tem o direito de colocar vidas em risco, disse ele. E ele seguiu: a ação de um pequeno grupo de pessoas foi completamente irresponsável e perigosa. Agradecemos à polícia por seu trabalho e nunca devemos subestimar o risco de segurança dos pilotos, dos comissários, dos torcedores e dos próprios indivíduos. Palavras do Domenicali. E a polícia de Northamptonshire, que é um condado lá da Inglaterra, diz que prendeu 7 pessoas após o protesto. No início do fim de semana, a polícia já havia alertado sobre um protesto. Eles tentaram entrar em contato com os manifestantes e avisaram que a ideia era muito perigosa, mas mesmo assim o protesto aconteceu. Olha que interessante, né? Sabiam já do protesto. O comandante do evento e inspetor-chefe, o Tom Thompson, disse o seguinte: estou realmente desapontado que este grupo de pessoas ignorou nossos avisos antes do dia da corrida e tomou a decisão incrivelmente perigosa de entrar na pista. Nós nos oferecemos para facilitar um evento pacífico no circuito, mas eles optaram por colocar em risco a vida dos pilotos, comissários e voluntários. É incrivelmente decepcionante que alguém tome a decisão de fazer isso, fecha aspas. E tem uma também, né? Claro que o circuito é muito grande, né? É complicado você cuidar de todo ele. Mas imagina se alguém, um maluco, resolve entrar durante a corrida e se jogar na frente de um carro, né? Se todo esse grupo conseguiu entrar, imagina... Só que é tão fácil assim entrar num circuito? Entrar e fazer isso, né? Realmente a FIA precisa abrir os olhos para essa questão. Eu vou deixar o vídeo lá no nosso site, informatudo.com.br/esportes. Você entra lá em Automobilismo News, vai ter lá o vídeo para você, junto aqui com este boletim. Ou no link aqui na descrição, sempre o primeiro link no vídeo do YouTube é o link que leva direto à matéria do site, que tem tudo que eu cito, todos os vídeos que eu cito aqui no canal. Alguns estão no card, outros somente lá no link informatudo.com.br. Tá gostando? Vai deixando o like aí, deixa o like, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Seguindo então, por sorte dos manifestantes e da Fórmula 1, a corrida estava interrompida e os carros estavam lentos naquele momento, né? Na coletiva de imprensa pós-corrida, olha só, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton comentou sobre o assunto quando apareceu para oferecer seu apoio aos manifestantes. Ele disse: adoro que as pessoas estejam lutando pelo planeta e precisamos de mais pessoas como elas, disse o Hamilton, né? Claro que isso aí já virou polêmica, né?
A Mercedes mais tarde divulgou um comunicado, no qual esclareceu as palavras do Hamilton, dizendo: Lewis estava endossando o seu direito de protestar, mas não o método que eles escolheram, o que comprometeu sua segurança e a segurança dos outros, disse a Mercedes. Meus amigos, por isso que é bonito, né? Pegar as entrevistas logo depois do fato acontecer, aí evita bloqueios. Hamilton foi super sincero e nem pensou nas consequências, né? Sempre assim, se você vai apoiar uma causa, vai ter o lado contrário também, vai ter a parte negativa também, como é o caso. A causa é bonita, nosso planeta, né? Mas o método usado é perigoso, enfim. Só que tem outro lado também, se você quer protestar e não fazer uma coisa como essa, você não é visto, né? Não adianta ficar em casa gritando que ninguém vai te ouvir, né? Não é verdade? Não estamos aqui estimulando invasões de pista, mas funciona assim, né? Se você não invade um evento internacional, não invade a categoria mais famosa do planeta, você não é visto. Não adianta invadir, digamos, sei lá, a Fórmula 2, porque não vai ser tanto manchete quanto foi na Fórmula 1, né? É assim que funciona, mas repito, não estamos apoiando nada, apenas comentando. E o Charles Leclerc da Ferrari estava em quarto, logo após Hamilton na primeira volta, quando ele notou um grupo de indivíduos então vestindo camisetas laranja andando no lateral da pista. Pensei que fossem marechais, disse ele. Acho que porque estavam de laranja. Então eu verifiquei e havia coisas escritas lá que eu não li, porque estava indo rápido demais. Mesmo em safety car, os carros de Fórmula 1 estão muito velozes, né? Esteban Ocon da Alpine observou que os incidentes perturbadores em eventos públicos estão se tornando cada vez mais frequentes. Ele disse: no momento, estamos vendo isso um pouco demais. O Aberto da França, esse é um deles que vimos. Há muito na França, que eu vi também na estrada, na rodovia. Quero dizer, eu entendo algumas ideias, mas isso é arriscar a vida deles. E isso não pode acontecer. Palavras do piloto. E a Fórmula 1 se protegeu durante a corrida, como eu disse, não mostrando essas imagens durante a transmissão. Ficamos sabendo apenas após a corrida pelas redes sociais. Você que está assistindo esse vídeo concorda com essa vetada das imagens imposto pela Fórmula 1 durante a transmissão na TV? Sobre o motivo do protesto, você acha que a Fórmula 1 deveria abandonar o combustível fóssil e ser talvez elétrica? Essas perguntas, se você quiser responder aqui na descrição, ficarei feliz. Rende com certeza um bom debate, né? Sobre a primeira pergunta, é correto a Fórmula 1 vetar? Claro que quem manda ali é a Fórmula 1, ela vetou para se proteger, é óbvio, né? Se você olhar o que é certo e o que é errado, né? Eu acho que deve mostrar tudo o que acontece. Tudo o que acontece deve ser mostrado na TV, né? Exceto alguns fatos, como por exemplo o caso do acidente. O acidente do Joe também não foi mostrado o piloto enquanto não se tinha certeza de que ele estava bem. Infelizmente, eu gostaria de ver logo, mas eu sei que muitas pessoas são mais frágeis, são emocionalmente mais fracas. Tem muita gente assim nesse mundo, então você mostrar um acidente que, quem sabe, pode gerar algo trágico para o piloto, acaba gerando críticas depois e prejudicando essas pessoas mais fracas emocionalmente. Por isso que as imagens são vetadas também nesse sentido. E sobre o protesto, também eu acho que deveria ser mostrado sim, mas, enfim, a Fórmula 1 obviamente se protegeu, já que viu que era um protesto a ela mesma, né? Ninguém mostra, nessa hora não tem democracia, ninguém mostra aquilo que é contra si mesmo. Bom, dando sequência aqui no nosso boletim, eu vou encerrar com a última informação, que é sobre os eventos antes do GP da Áustria. Depois eu trago as matérias também com relação ao GP da Áustria. Eu tô gravando esse boletim, essa parte aqui do boletim antes da corrida. Vai ter a narração aqui no canal da prova, enfim, e no final, quando acabar a corrida, eu vou anexar aqui nesse boletim também algumas informações com relação à prova, devido à data que eu estou postando, né? Não consegui postar durante a semana anterior, então não custa fazer um boletim mais completo, abordando também o GP da Áustria e trazer no final, como sempre, a classificação dos pilotos e também das equipes. Falar da Ferrari, que lança um super carro, olha só, um concorrente do WEC Hypercar 2023 em Fiorano. E antes de falar da Ferrari, dizer que já falamos aqui do supercarro da Red Bull no boletim anterior, boletim 22. Você viu? Se não viu, vou deixar o link no card ou na descrição para você.
Bom, continuando então, o hipercar da Ferrari, que participará do Campeonato Mundial de Endurance em 2023, entrou na pista pela primeira vez em Fiorano na quarta-feira última. A Ferrari anunciou seu retorno à primeira classe das corridas de carros esportivos em fevereiro de 2021 e provocou seu carro 2023 antes das 24 horas de Le Mans deste ano. No próximo ano, a equipe italiana retornará às corridas de resistência exatamente 50 anos após seu último trabalho na categoria. Uma foto de espionagem do fotógrafo Simone Mazzetti, de Maranello, que o italiano publicou em sua conta no Instagram, mostrou o carro híbrido com o piloto de fábrica da Ferrari, Alessandro Pierguidi, ao volante, mascarado com uma pintura camuflada e com uma asa traseira elegante. Abre aspas, este é um momento muito emocionante, ansiosamente aguardado tanto pelas pessoas que trabalham nesse projeto, quanto pelos fãs da Ferrari. Palavras do Antonello Coletta, chefe da Ferrari Attività Sportive GT, no site da equipe italiana. Ele segue: poder tocar no resultado de muitos meses de trabalho, planejamento e simulações nos dá uma nova energia e motivação. Estamos orgulhosos do que alcançamos e, embora a máscara do LMH durante os testes esconda os volumes e o estilo do carro, acho que é inegavelmente reconhecível como uma Ferrari. A Ferrari diz que seu caminho para o retorno ao Campeonato Mundial de Resistência, culminando com sua participação na edição centenária das 24 horas de Le Mans 2023, continuará com um intenso programa de desenvolvimento que será conduzido pela Ferrari Competizione GT Official Drives. Ferrari Competizione GT Official Drives. É isso? Tá, então. O supercarro da Ferrari, o que você achou dele? Tá aí as fotos, né? Hipercar da Ferrari. E isso também você fica sabendo aqui no canal Esporte Total, momentos emocionantes. Gosta do nosso trabalho aqui na internet? Se você gosta e pode doar, vamos deixar aqui na descrição o nosso Pix, nosso e-mail para você, o nosso código é um e-mail. Código Pix, se você então gostar e quiser apoiar nosso trabalho, você pode doar qualquer valor e na mensagem, caso você queira que o seu nome ou a sua empresa apareça no próximo boletim, basta deixar no recadinho que eu vou falar sobre você, tá bom? Ou também pode fazer uma doação anônima, caso você queira, tá certo? Fica o nosso pedido para você. Seguindo o nosso boletim, falar do GP da Áustria recém-realizado neste domingo. Também teve a corrida sprint no sábado, que gerou pontos para os pilotos. 8 pontos para o vencedor, 7 para o segundo, 6 para o terceiro e assim por diante até o oitavo colocado. Sempre criamos um link aqui no site, que é o informatudo.com.br/esportes, em Automobilismo News, um link com todo o final de semana e lá tem todas as informações do P1 até a corrida principal. Eu vou trazer um resumão rapidinho aqui para você com os principais destaques desde os treinos. Caso você não queira, já tenha ficado por dentro de tudo, pode passar o vídeo para frente, assim na sequência vai ter as demais informações aqui para você que foram apresentadas lá no começo do vídeo. Vou começar aqui com as informações do P1, as primeiras informações para você de tudo que ocorreu então lá no GP da Áustria, o GP da casa do Arnold Schwarzenegger. Lembrando, naquele link lá do site, informatudo.com.br/esportes, tem várias imagens, tem vários vídeos para você, enfim, sempre é feito um resumão, não perca. Sempre após as etapas, aconteceu o P1, já sai a informação no site, aconteceu o P2, aconteceu a qualificação, a corrida, tudo fica postado em um único link, você não perde nada. Trazer aqui então um resumão do final de semana, na corrida sprint, o grid oriundo da qualificação que foi na sexta-feira, a corrida teve na pole position Max Verstappen, seguido do Charles Leclerc, depois Carlos Sainz, George Russell e Ocon na quinta posição. O Pérez foi punido e largou na 13ª posição. A corrida sprint encerrou-se e teve a seguinte classificação: vitória do Max Verstappen, venceu a corrida tendo Charles Leclerc na segunda posição e o Sainz em terceiro. A diferença foi grande, 1.6 a corrida sprint. Vou trazer aqui um resumão dela. Olha só, a corrida não gerou emoção pela vitória, pois Verstappen dominou de ponta a ponta. Inclusive, pouco foi mostrado dele na TV.
porém tivemos vários pegas interessantes. Teve o Carlos Sainz tentando a ultrapassagem várias vezes para cima do Charles Leclerc, até que a equipe pediu calma pelo rádio. Mick Schumacher fez uma excelente prova, brigando muito com Lewis Hamilton durante a corrida toda, porém sendo ultrapassado no final. Chegou até a pedir ajuda por rádio para a equipe Haas para que o Kevin Magnussen reduzisse seu ritmo para permitir o uso do DRS, porém não deu tempo e no final Hamilton conseguiu a ultrapassagem. Talvez um prenúncio do que viria na prova depois, no piloto do dia, o Mick Schumacher. Excelente prova também para o Sérgio Pérez, que foi punido, como já falamos no Q2, né, e teve que largar em 13º, porém ele fez várias ultrapassagens, terminando em 5º. Russell fez uma corrida consistente, acabando em 4º. Ricciardo fez uma prova razoável, haja visto seu retrospecto ultimamente, tentando chegar em Lando Norris, porém faltou o ritmo. Em resumo é isso, mais uma vitória do Max Verstappen, isso na corrida sprint, né, que é o Max é o primeiro piloto da história a conquistar 3 vitórias em corrida sprint. E sobre a corrida que aconteceu no domingo, teve muita coisa legal. Talvez a melhor corrida do ano, foi realmente fantástica. A vitória do Charles Leclerc da Ferrari, vitória sensacional, uma Ferrari com ritmo excelente e uma Red Bull, verdade tem que ser dita, não acertada como vinha anteriormente. Até a corrida sprint, o Max Verstappen e a Red Bull eram francos favoritos, mas isso não se confirmou, o carro não veio com o mesmo rendimento, teve alguma mudança climática, teve alguns detalhes que não se acertaram. A equipe prometeu ao Verstappen encontrar qual foi o problema, o que aconteceu com esse fraco desempenho do Verstappen durante a corrida, mas mesmo assim, haja visto a sorte que teve a Red Bull, né, com a questão do Sainz, o Verstappen chegou em segundo, 4 segundos atrás do Leclerc. Hamilton fechou o pódio em terceiro, 31 segundos e meio atrás do líder. Também é o Ocon, quarto colocado, o Russell quinto, Mick Schumacher em sexto, Magnussen em sétimo. Olha só a Haas, que interessante, né? A Norris na 8ª posição, Ricciardo em nono e o Albon fechou na 10ª posição. Resumindo a corrida, a prova fantástica, candidata à corrida do ano. Lembrando sempre, o nosso site tem o resumo de cada etapa do final de semana, do P1 até a corrida. Na corrida principal, então, o favorito Max Verstappen não venceu. Teve problemas de desempenho no meio da corrida, problemas que a Red Bull prometeu, então, descobrir quais são, pois Max teve um final de semana com ritmo para vencer, que não se confirmou. Por fim, conseguiu a 2ª posição graças ao carro do Carlos Sainz, que fumaciou e logo após incendiou no local, perto do motor ali, pegou bastante fogo realmente no carro, acabou abandonando justamente quando ele vinha para ultrapassar o Max Verstappen, que estava mais lento. Esse fato até gerou muitas atrapalhadas ali, o carro pegando fogo, o Sainz tentando sair na pressa porque o carro estava incendiando e o carro correndo para trás, aí chegou os comissários, um deixou o extintor para trás, não levou o extintor no carro, aí veio o outro lá e apagou o fogo. O comissário tentou colocar uma pedra no pneu do carro, colocou a pedra no pneu dianteiro em vez do traseiro, né? Porque é óbvio, se o carro tá na ladeira, é óbvio que a pedra tem que ser colocada no pneu traseiro. Inclusive, muitos disseram, mas que tinha fogo ali, mas não, o fogo estava mais na roda dianteira, enfim, mas dava para colocar tranquilamente a pedra ali na roda traseira. O carro arrastou a pedra junto um pedaço, enfim, foi um caos aquilo que aconteceu. Às vezes, treinamentos para coisas estranhas também tem que ser feitos, né, com os comissários que se atrapalharam muito, mas a situação realmente era bastante complicada. Comente aí na descrição o que você achou daquela lambança toda. Tudo começou, claro, com o Sainz. Certamente não sabemos aqui qual é o procedimento, né, deixar o carro engatado, enfim, certamente o Sainz não fez o correto procedimento, certamente pela pressa em sair do carro, né, nesse momento o mais importante era ele sair do carro, né, mas enfim, toda essa sucessão de acontecimentos acabou gerando um fato bem bizarro ali com o carro dele que estava incendiando. Imagina explodir um carro desse, né? Imagina a chama chegar no combustível, né? Nossa, poderia ter sido uma tragédia ali acontecida com toda essa demora e atrapalhada dos comissários, né? Mas enfim, não vamos questionar aqui se está certo ou está errado, mas enfim, apenas comentar. Se você quiser deixar aí na descrição a sua opinião, beleza. Seguindo, Lewis Hamilton terminou heroicamente em terceiro. Lembrando que esses vídeos todos que estou falando estão lá no site, acesse lá, informatudo.com.br. O Hamilton então acabou herdando a 3ª posição com esse abandono, mais um abandono da Ferrari. Que coisa, né? A Ferrari parece um carro que
para andar na frente precisa estar no limite, e aí o carro às vezes não aguenta. A nítida impressão que é isso que acontece com a Ferrari. O Charles Leclerc dominou a prova toda, porém teve problemas no final, no acelerador do carro dele, que não voltava a 0%, ficava acelerado, aí ele tinha que pôr o pé embaixo para empurrar o pedal, para ele voltar à posição do 0%. Imagina, né? Isso por várias voltas, deixando então aflitos os torcedores da equipe ferrarista e também a equipe, né, que já haviam perdido o Sainz nessa atrapalhada que já falamos, né? E a desistência dele, e a dobradinha acabou então não acontecendo. Dobradinha que estava certa para a Ferrari. Porém, esse problema não causou maiores dores de cabeça, né, levando então o Charles Leclerc novamente ao local mais alto do pódio. O problema é esse com seu acelerador, né? Mick Schumacher, que finalizou em sexto, foi considerado pelo público o piloto do dia. Kevin Magnussen, colega de equipe, acabou logo atrás na sétima posição, com George Russell em quinto e Esteban Ocon na quarta posição. Tá aí, que excelente prova, candidata com certeza a corrida do ano. Foi muito interessante de assistir pelos fatos extra-corrida, pelos acidentes, nada grave, né? Pela corrida em si, os pegas, ultrapassagens, um recorde de carros invadindo a parte verde da pista. Vou falar sobre isso agora na sequência. Enfim, muita coisa interessante acontecendo durante essa prova. E eu quero começar justamente com esse assunto. Olha só, a FIA excluiu impressionantes 43 voltas no GP da Áustria. Já pensou? Então vem comigo saber desse fato. 16 dos pilotos competindo no Red Bull Ring violaram o artigo 33.3 do regulamento esportivo da FIA, que afirma que o piloto deve permanecer na pista o tempo todo. Nunca foi visto em uma corrida a quantidade de mensagens de pilotos excedendo os limites da pista, inclusive sendo punidos. Eu, pelo menos, nunca tinha visto. Você perdeu essa corrida? Aqui no canal tem o link, tenho a corrida para você poder acompanhar a nossa narração a hora que você quiser. Vou deixar o link no card ou na descrição. A FIA disse que os pilotos saíram da pista nas curvas 1, 9 e 10. A redação exata do regulamento diz o seguinte, olha só, abre aspas: os pilotos devem fazer todos os esforços razoáveis para usar a pista o tempo todo e não podem sair da pista sem uma razão justificável. Os pilotos serão julgados como tendo saído da pista se nenhuma parte do carro permanecer em contato com ela. E para evitar dúvidas, quaisquer linhas brancas que definem as bordas da pista são consideradas parte da pista, mas os meio-fios não. Caso um carro saia da pista, o piloto pode voltar a entrar, no entanto, isso só pode ser feito quando for seguro fazê-lo e sem obter nenhuma vantagem duradoura. A critério absoluto do diretor de corrida, um piloto pode ter a oportunidade de devolver toda a vantagem que ganhou ao deixar a pista. Tá aí o que diz então o regulamento. E o Pierre Gasly, o Lando Norris, Sebastian Vettel e o Zhou Guanyu foram os maiores culpados, deixando a pista em 4 ocasiões, enquanto Valtteri Bottas, George Russell, Alonso, Esteban Ocon foram os únicos pilotos a não ter uma volta apagada. Gasly, Norris, Vettel e Zhou receberam uma penalidade de 5 segundos e 1 ponto de penalidade. Inclusive, o próprio Charles Leclerc, foi incrível a quantidade de vezes que ele pisava na parte verde ali nas últimas voltas da corrida. Já visto esse problema dele com a questão do acelerador. Olha só a lista completa de pilotos que tiveram os seus tempos de volta deletados: Pierre Gasly 4, Lando Norris 4, Zhou 4, Vettel 4. Com 3, Mick Schumacher, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lewis Hamilton com 2 já. Charles Leclerc 2, Nicolas Latifi, Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Kevin Magnussen, todos eles então com 2 voltas deletadas. E o Sérgio Pérez teve 1 volta deletada. Incrível, meus amigos, incrível. A FIA então excluiu impressionantes 43 voltas do GP da Áustria, uma curiosidade bem interessante que você acompanha por aqui. Dando sequência, o Verstappen, o Leclerc e o Hamilton quase foram punidos. Olha só, no fim da corrida, já imaginou? Os 3 primeiros colocados. Eles cometeram uma infração em conjunto, vou falar disso agora. Os comissários da FIA não aplicarão penalidades severas aos 3, após um incidente logo após o GP da Áustria. Os pilotos que dividiram o pódio no Red Bull Ring estavam em violação logo após a corrida, quando seus fisioterapeutas chegaram muito perto antes do momento da pesagem dos pilotos. Para ver, hein, que são as regras, né? De acordo com as regras do parque fechado, os fisioterapeutas só podem indicar algo aos pilotos após o momento da pesagem. Aparentemente, este não foi o caso. A penalidade imposta é leve e não afetará o resultado da corrida. Verstappen, Leclerc e Hamilton não serão multados pessoalmente.
uma multa condicional de 10 mil euros será destinada à Red Bull, Ferrari e também à Mercedes. Olha só, abre aspas, os 3 primeiros fisioterapeutas assistentes estiveram presentes no parque fechado sem permissão, violando o procedimento compartilhado antes da corrida. Essas regras devem impedir que os pilotos recebam itens antes de serem pesados. Tá aí, né? Isso é uma coisa meio óbvia, né? Para que o peso saia realmente correto. Red Bull, Ferrari e Mercedes receberão então multa adicional, ou melhor, multa condicional de 10 mil euros. A multa permanecerá em vigor pelo resto da temporada de Fórmula 1 e só será aplicada se as equipes pilotos violarem novamente o procedimento do parque fechado. Interessante os 3 fazerem isso, né? Enfim, para fechar aqui o boletim, classificação então dos pilotos 2022, após a Áustria, Max Verstappen da Red Bull 208 pontos, Max Verstappen conseguiu um ponto extra pela volta mais rápida, né? 208 então. Charles Leclerc o segundo, 170. Sérgio Pérez o terceiro, caiu para terceiro o Pérez, e Leclerc assumiu a segunda posição. Pérez 151. Agora com esses acontecimentos todos, com o Pérez e com o Sainz, tá tudo decidido, né? O primeiro piloto a brigar pelo título na Red Bull é o Verstappen e o primeiro na Ferrari é o Leclerc. Essa é a lógica. Agora, se a Ferrari vai seguir essa lógica ou não, a Red Bull já era mais ou menos isso, né? Agora a Ferrari só se realmente o Binotto resolver fazer algo diferente. Mas agora, depois do azar do Sainz, que agora é o quarto colocado, 133 pontos. Apesar que segue na briga, claro, né? Mas, enfim, vamos aguardar e ver o que vai acontecer, né? Mas, primeiro piloto Charles Leclerc da Ferrari e o primeiro da Red Bull, Max Verstappen. Quinto, George Russell. Sexto, Lewis Hamilton. Sétimo, Lando Norris. Oitavo, Esteban Ocon. Valtteri Bottas, o nono. E o Fernando Alonso na 10ª posição do campeonato, né? Os construtores, Red Bull lidera 359, Ferrari é a segunda, 303, a Mercedes é a terceira, 237, Mercedes se garantindo aí como terceira força 2022. McLaren é a quarta colocada, 81, Alpine é a quinta com 81, Alfa Romeo é a sexta com 51, a Haas é a sétima, 34, a AlphaTauri é a oitava, 27, Aston Martin a nona, 18 e a Williams é a lanterninha, apenas 3 pontos conquistados. Certo? Gostou? Então deixa o like, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Aqui tem vídeos a todo momento, praticamente diários para você aqui no canal, transmissão dos eventos. Deixa eu passar aqui os eventos, os próximos. O GP de Fórmula 1, o próximo é o GP da França, em Paul Ricard, de 22 a 24 de julho. Vamos folgar então agora esse final de semana. No outro tem Fórmula 1 de novo. A qualificação acontece ao vivo aqui no nosso canal no dia 23 às 11 horas da manhã e a corrida é no domingo, dia 24, a partir das 10 horas da manhã, tudo ao vivo aqui no nosso canal, certo? De 22 a 24 de julho. Também teremos transmissão neste fim de semana agora do UFC, Ortega versus Rodrigues. Transmitimos sempre todo o card principal do UFC. Será no sábado, dia 16 de julho, em horário atípico, às 15 horas, 3 da tarde, começa o card principal. Lembrando, qualquer notícia de esportes do nosso site, informatudo.com.br, lá no rodapé, lá embaixo, tem todo o calendário de todos os eventos que nós transmitimos, Fórmula 1, a Moto Velocidade e também o UFC. Na Moto Velocidade, MotoGP de 5 a 7 de julho, também terá transmissão aqui no nosso canal. E o Mundial Superbike acontece neste final de semana. Neste fim de semana tem apenas o UFC e o Mundial Superbike que volta e será transmitido ao vivo. Se você gosta, fique ligado de 15 a 17 de julho, então, corrida 1 no sábado, às 10 da manhã, corrida 2 no domingo, horário também às 10 da manhã. Certo? No mais, então já pedi o like, já pedi para você visitar o nosso site, informatudo.com.br/esportes, e por fim pedi, caso você queira ser apoiador aqui do nosso canal, tem o nosso Pix que você encontra aqui no próprio vídeo, basta enviar para a nossa chave, que é o nosso e-mail, que é ariel.seubach@gmail.com, o e-mail tá aí para você, ou lá no site, enfim, mande qualquer valor, e junto com a mensagem, manda o textinho que, caso você queira aparecer aqui no canal, eu falo de você, da sua empresa, ou caso queira apenas ajudar o nosso trabalho, caso você goste e possa ajudar, é claro, segue o convite então para essa questão. Certo? Espero que tenha gostado, um grande abraço, obrigado e até mais.